Glória a Deus. Eu vi um testemunho essa semana de uma médica. Toma isso para você, é uma chave. E ela estava testemunhando que ela trabalhava na cirurgia de um hospital. E tinha um rapaz lá que ele estava com câncer, e um câncer bem avançado. E ele teve um problema e ele teve uma hemorragia interna. Então, começou o sangue e os líquidos começaram a comprimir o seu pulmão, os seus pulmões. E ele entrou em choque e não conseguia respirar. Então, ela foi chamada para fazer um procedimento, que acho que ia colocar uma mangueira, não sei, quem trabalha na saúde aí deve saber, para drenar aquilo, de dentro dele. E ela chegou e começou a conversar com ele, e ele no desespero e tal, e ela, não, fica tranquilo, vai dar tudo certo, e fez o procedimento, e começou a sair o líquido e tal, e de repente aquele rapaz começou a chorar. Ela perguntou, mas já deu certo, por que você está chorando? Ele disse assim, é porque eu consigo respirar. Aí ela disse que deu um nó na garganta dela. Como a gente é ingrato. Como a gente é ingrato. A gente tem tudo. A gente tem um teto sobre a nossa cabeça. A gente tem um trabalho. A gente tem uma família. A gente tem saúde. A gente consegue ir e vir sem depender de ninguém. E ele estava grato por conseguir respirar. Seja grato. Seja grato. Porque o que Deus tem para nós, esse mundo não pode oferecer. Tudo que você tem, tudo que o mundo pode te dar, como disse Paulo, é esterco. Não tem valor algum. Mas o que Deus tem para nós, como a gente escutou aqui, o que para o homem é mais valioso hoje? O ouro. Sabe Jerusalém, a nova Jerusalém? Sabe como são as ruas dela? De ouro. O que para nós é mais valioso no céu, nós vamos andar em cima. Para Deus não tem valor nenhum. A gente precisa se apegar às coisas que realmente o dinheiro não pode comprar. Porque senão, você vai ser um miserável, ainda que milionário. Essa é uma frase do Augusto Cury. E é muito verdadeira. Vamos valorizar aquilo que realmente importa. E nessa corrida por adquirir, por ser alguém, a gente esquece de algo que é fundamental: simplicidade. É sobre isso que eu quero falar um pouquinho hoje para vocês. Simplicidade. A gente tem perdido isso, a nossa simplicidade. Quando a gente ouve um relato dos nossos avós, dos nossos pais, a gente lembra e a gente entende o que é simplicidade. A gente tem deixado isso de lado. Nós queremos coisas grandiosas, nós queremos bens, nós queremos ser os mais inteligentes, os mais influentes, nós queremos ter status, e esquecemos que o homem mais importante que dividiu a história foi extremamente simples. Eu quero que você pegue tua Bíblia, quem trouxe a Bíblia. Quem não trouxe, olha no telão. Vai ter um texto no livro de Lucas, capítulo 2, verso 7. E deu à luz o seu filho primogênito, envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. De quem a gente está falando aqui? De Jesus. Jesus nasceu numa manjedoura, todo mundo conhece essa história. Aí vem os teólogos e falam assim:
não foi bem assim, porque Jesus, né, não tinha lugar na estalagem, eles estavam fazendo censo, eles procuraram pensões e tal, e não tinha, por isso que ele nasceu na manjedoura, e um monte de discurso. Não, porque Jesus era filho de carpinteiro, e carpinteiro naquela época era alguém importante. Vocês acham, vocês como pais e mães, vocês deixariam o seu filho ou a sua filha dar à luz numa estrebaria? O que vocês acham? Vocês deixariam? Claro que não. Eu não deixaria minha filha dar à luz numa estrebaria. Movia céus e terras para achar um lugar decente para ela ter um filho. E por que Deus deixou o seu filho nascer numa manjedoura? Deus podia abrir vaga em qualquer pensão. Deus podia abrir vaga em qualquer casa. Deus podia ter escolhido uma família rica para Jesus nascer. Deus podia ter escolhido um palácio. Mas não, olha o lugar que ele escolheu. Por quê? Porque ele já conhece o nosso coração. Ele sabe que nós damos muito valor para isso. Mas não, Jesus nasceu num lugar desprezado. Mas tinha um propósito. Tudo na Bíblia, tudo que se refere a Jesus é muito simples. Se não fosse para ser simples, Jesus não seria chamado Jesus, talvez seria chamado Enzo, ou qualquer outro nome, né, da atualidade. Ele não teria um pai chamado Zé e uma mãe chamada Maria. Jesus, filho do Zé e da Maria. Conhece Jesus, filho do Zé e da Maria? Você conhece algum Jesus, filho de Zé e da Maria? O Zé é aquele carpinteiro. Simples. Muito simples. E Jesus nos mostrou com a vida dele o que é ser uma pessoa simples. O que é valorizar pessoas, amar pessoas e não coisas. Hoje a gente vê as pessoas discutindo por futebol. Você já viram alguém discutir por futebol? É comum isso, né? As pessoas defendem o seu time como quem defende o seu país numa guerra. Mas escutam alguém falar mal de Jesus e não agem com o mesmo ímpeto. As pessoas discutem sobre política, brigam, as famílias brigam por causa de político. Conheço irmão que deixou de visitar irmão por causa de política. Não, porque eu sou desse partido, eu sou desse. E não, porque você é desse, eu não quero mais papo contigo. Você já pensou? Se tivesse esse mesmo ímpeto para defender a Jesus? A fé, a sua fé, às vezes a pessoa nem sabe que ela é cristã. Às vezes as pessoas brigam por causa de religião. Não, porque eu sou dessa religião e essa é a única que vai levar para o céu. Você vê o Instagram hoje, o Facebook, é batalha de placas. Porque a minha religião é a que salva. Não, a minha é que salva. A minha é a correta. A minha é verdadeira, a tua é falsa. Você é um falso profeta. Esse aqui é um falso profeta. Um cristão falando de outro cristão. Eles esquecem que esse é o trabalho de Satanás. Ele está sendo usado para ajudar Satanás. Jesus falou que nós precisamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Mas aí você vê um pastor falando mal de um padre falando mal de um pastor. E onde é que está o amor aí? Onde é que está o amor? Simplicidade, escutem isso. Simplicidade é aquilo que não é complicado, que é simples, natural, franco, sincero, puro, inocente, de fácil compreensão, descomplicado. Isso é ser simples.
Antônimo de simplicidade: dificuldade, complexidade, arduidade, complicação, opulência, grandiosidade, exagero, presunção, imodéstia, exibicionismo, soberba. Meu, tem palavra aqui que eu nem sei o que é, só sei que é ruim. Esse é o contrário de ser simples. A soberba, imodéstia, acho que essas palavras que mais pegam. Tem pessoas que sentem prazer em humilhar as outras. Prazer. Esses dias eu estava vendo um vídeo de futebol, e aí o título dizia assim: Neymar humilha zagueiro do tal. Como se fosse algo bom. Humilhar é algo bom? Vocês viram em algum lugar na palavra de Deus que Jesus humilhou alguém? Não, Jesus não humilha ninguém. Ao contrário, Deus dá graça aos humildes. Mas a humildade é inimiga da simplicidade. A humildade é prima da simplicidade. A falta de humildade é inimiga da simplicidade. As pessoas muitas vezes nos medem e não aceitam a Jesus, por quê? Porque Jesus era muito simples. Jesus sempre foi simples. E as pessoas de um grau de intelectual um pouco mais alto dizem assim: não, que Jesus, um carpinteiro que nasceu numa manjedoura, que viveu no deserto, comia mal, não tinha nada, como diz Isaías, não tinha nada para que nós o desejássemos. Não, eu estou acima disso, eu sou mais inteligente. Soberba é uma coisa muito séria. Jesus, o carpinteiro, o filho do Zé e da Maria. Filipenses 2, 5 e 7 fala assim, ó: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Deus tinha todo o poder. Deus deu todo o poder para Jesus. Mas em momento algum da Bíblia, ele disse assim: não, eu sou Deus e vou fazer aqui com vocês o que eu quiser, porque eu tenho todo o poder. Não, ele veio em carne, ele veio como homem, ele agiu como homem. Ele passou por todas as tentações que eu e você passamos. A Bíblia diz que ele passou por todas as provações. Ele foi tentado em tudo, mas não pecou. Aí as pessoas dizem: não, mas ele era Deus. Mas ele estava como homem, e ele recusou aceitar o pecado. Isso acontece todos os dias para nós. Mas nós recusamos esse pecado? Não, muitas vezes nós caímos, porque nós somos fracos. E quando somos fracos, é que nós reconhecemos que nós precisamos dele na nossa vida. Vocês conhecem a história de Zaqueu? Zaqueu está lá no livro de Lucas. Ele era um cobrador de impostos. Não era um cobrador de impostos. Ele era o líder dos cobradores de impostos. E um dia, Jesus estava passando e ele se dependurou numa árvore. Todo mundo conhece essa passagem, porque tem uma música, né, que fala sobre isso. E Jesus olhou para ele e falou assim: Zaqueu, desce daí, que hoje me convém pousar na sua casa. Zaqueu desceu correndo, levou Jesus para casa. Você já pensou, você está lá no teu trabalho ou no semáforo com o teu carro, encosta um outro carro do lado e é Jesus. Jesus voltou nesse dia, voltou e está ali do teu lado. E ele olha para você e diz assim: ei, Edilson, me convém ir pousar na tua casa hoje. Não? Ah, glória a Deus.
Glória a Deus. Mas aí você lembra que a casa está uma bagunça. O que você faz? Que nem diz a minha esposa: ventania, ventania, ventania. Chega em casa e faz um faxinão, né? Acelera o carro, chega antes que Jesus e faz um faxinão na casa, limpa tudo, tira tudo que você sabe que pode ser que ele não goste, né? Tira tudo fora. E aí Jesus chega. Como foi com Zaqueu? Quando ele chegou na casa de Zaqueu, sabe o que a palavra diz? Que ele se alegrou muito. Ele não se preocupou com a casa, ele não se preocupou com nada, ele apenas se alegrou. Reconheceu que ele era um homem falho, um pecador, e falou: Senhor, se eu roubei alguém, eu vou devolver. Se eu causei algum dano, eu vou devolver 4 vezes. Foi isso que Zaqueu fez. E Jesus jantou com ele, dormiu na casa dele, e Jesus falou assim: hoje salvação entrou nessa casa. Amém, né? Glória a Deus. Você receberia Jesus dessa forma? Sim. Ah, mas aí eu vou complicar um pouquinho as coisas. E se Jesus falasse assim para você: ei, eu não vou pousar na tua casa apenas, eu quero morar com você. Aí você já ia pensar: como é que eu vou adaptar aqui, meu Deus do céu? Vou ter que fazer um quartinho para Jesus ali. Eu vou ter que, meu Deus, pedir mais uma marmita no restaurante. Vou ter que... Não é assim? A gente fica preocupado, pensando como é que a gente vai fazer para receber bem a Jesus. Oh, meu querido, minha querida, Jesus já mora na tua casa. Jesus já mora na tua casa. E Ele não se importa que você prepare a melhor comida para Ele. Ele não se importa que você vai chegar para as crianças e falar assim: ó, tem que obedecer, não me fala palavrão. Não fala palavrão, Jesus está aí. Obedece. Não me responde na frente de Jesus. Aí para o marido: ó, tu chega que nem gente em casa. Chega que nem gente, não chega gritando, jogando sapato na parede. Ah, tem comida aí, mulher? Tu chega que nem gente, hein? Fala baixo, não fala palavrão, tira aquela cerveja da geladeira. Jesus já mora na tua casa, e Ele está vendo tudo isso, amado, mas Ele não vai sair da tua casa. Sabe por quê? Porque Ele te ama como você é, mas Ele não quer que você fique como você está. Ele precisa que você mude. Ele precisa que você deixe de lado a soberba, deixe de lado as coisas fúteis da vida e foque na simplicidade. Deixa eu contar para vocês. A gente está envolvido com a construção do novo templo e é maravilhoso. Eu só choro. Eu vou lá, eu só choro. Quebrando parede, eu choro. Que você vê o poder de Deus. Jamais, sonho algum, um dia ia imaginar que a gente ia para um lugar tão grande. Você vai estar lá, amém? Você vai para esse lugar, você vai ser bem acolhido, você vai se sentir bem, e Deus vai estar lá, com toda certeza. Mas ontem eu recebi um convite para ir fazer um culto de ceia num lugar lá em Santo Estevão. Conhece esse lugar? É um bairro lá para frente de Garibaldi, dá 30 quilômetros da minha casa. É uma viagem até lá, mas é Jaraguá, tá? É Jaraguá do Sul, mas é bem interior. Tem um grupo de irmãos que se reúnem nas casas, igreja primitiva, porque é longe, e a gente entende que é difícil, às vezes, a pessoa ir para uma igreja morando num lugar tão retirado. A gente entende, mas a gente fica feliz porque Jesus chegou até lá. Olha isso, Jesus chega em todos os lugares, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é Senhor. E quando eu recebi esse convite, eu fiquei muito feliz. Eu falei: glória a Deus, vamos lá. Não conheço, mas vamos lá, vamos nesse lugar. Chegando lá,
eu levei um casal de irmãos aqui da igreja que nunca tinham feito isso. Eu falei, eu vou levar vocês para conhecer como Deus trabalha na gente. Chegamos lá, tinha um banquete esperando a gente. Interior, um sítio. Aí eu fiz o culto na garagem na garagem, né? Tipo uma área de festa e uma garagem da casa do irmão. E tinha uma mesa bem comprida, bem grande. E tinha um banquete, um jantar. A gente chegou, a gente jantou. E a gente conversou. E eu conheci eles e eles me conheceram. E é interessante que onde existem pessoas que têm a mesma linguagem, que é a linguagem de Deus, como é fácil conversar, né? Você conversa, você fala, parece que você conhece há anos a pessoa. E você está vendo pela primeira vez. E a gente conversando, e eles têm galinha lá. Eles têm um galinheiro, eles têm galinha, e a gente falando da galinha, da sopa da galinha caipira, que é bom demais. Sei que tem gente que não conhece isso. Mas quem conhece, sabe que é bom demais, né? Tudo bem que tem que ferver umas 3, 4 vezes para amolecer a carne, né? Mas é bom demais. Tem gosto, né? A galinha caipira tem gosto. E aí o irmão falou assim, pois é, hoje em dia, 35 dias a galinha está pronta para o abate. Que tipo de galinha é essa, né? E a gente entrou nesse assunto. Aí eu perguntei para eles se eles conhecem aquela expressão. Quero perguntar para vocês se vocês conhecem aquela expressão que a pressa é inimiga da perfeição. Conhece? Todo mundo já ouviu, né? A pressa é inimiga da perfeição. O que é perfeição para vocês? Como? Deus. Deus é a perfeição. Então isso quer dizer que a pressa é inimiga de Deus. Porque Deus não faz absolutamente nada com pressa. Tudo tem um processo. Quando a gente acelera o processo, dá ruim. É como uma galinha de 35 dias. Que quando você frita, fica o assa, né? Fica assim de gordura no fundo da panela. Aquela gordura de trans, né? Aquela gordura que é artificial. Porque a galinha caipira, ela come o quê? Milho, certo? Milho, quirera. A galinha que a gente come no mercado, Jesus amado, não dá nem para falar o que ela come. Ela só come resto. E às vezes resto dela mesma. Eles moem, trituram e dão para o bicho comer. Assim somos nós também. Quando a gente quer acelerar um processo. Uma faculdade, ela leva 4 anos. Você pode fazer ela em 1 ano. Não vai ser a mesma coisa. Deus tem uma promessa para você. E talvez essa promessa ela vai levar 10 anos para se cumprir. Ah, mas podia ser menos, né? Podia ser 2. Pode ser 2. Mas ela nunca vai ser na sua totalidade. Existe um processo. E a gente não pode acelerar esse processo. Pressa é inimiga de Deus. Mas nós temos pressa em ganhar dinheiro, nós temos pressa em conquistar, nós temos pressa em fazer, nós temos pressa para tudo. Nós temos pressa para tudo. E esquecemos do simples, daquilo que é realmente importante. Eu aprendi muito ontem. A gente fez o culto de ceia, nós ceiamos. E ainda crente não bebe, não fuma, né? Mas come pra caramba. A gente jantou, aí teve a palavra, teve a ceia, aí teve um cafezão no final. Mas não pensa que foi um cafezinho, foi um cafezão. Tinha uns 3, 4 tipos de bolo, doce, salgado. Eu por uns 3 dias eu acho que eu não vou comer agora, vou jejuar. Maravilhoso, maravilhoso. Nós chegamos às 5 horas da tarde e saímos às 9 horas da noite de lá. Sabe por quê? Porque nós não temos pressa. Principalmente quando se está compartilhando a palavra de Deus. Mas tem gente que se o culto passa de 1 hora já começa a olhar no relógio, tem que ir embora, tem que ir embora, tem que ir embora.
Eu perguntei para eles, depois que eu falei sobre a pressa, eu perguntei para eles: vocês estão com pressa? Fica à vontade, pastor, pode falar. Então a gente saiu de lá 9 horas da noite. Um frio. Mas o Espírito Santo tinha aquecido nós. E a gente compartilhou com aquele povo a palavra de Deus. Eu tenho certeza que não foi a última vez, vai ter muitas e muitas vezes. A simplicidade. Um dia um pescador estava pescando numa lagoa. E era uma lagoa grande. Ele sentado com o seu chapeuzinho de palha, com a sua varinha, pescando. Nisso passa um gestor de uma grande empresa. E olha para ele e olha para o balde dele, foi pedir uma informação, né? Olha para o balde dele, estava cheio, tilápia assim, ó. Poxa, tá bonita essas tilápia aí, tem bastante tilápia aí, né? Tem muita tilápia aqui. Mas então o senhor devia pensar um pouco mais para frente. Como assim? Vamos fazer assim, ó. Eu financio um barco para o senhor pega esse barco e vai pescar. Aí o senhor vai me pagar com o dinheiro dos peixes que o senhor pegar e o senhor revender. Quando o senhor me pagar, ele foi dar uma aula, né, pro senhor. Quando o senhor terminar de me pagar, aí o senhor já não vai ter dívida nenhuma, financia mais 5 barcos, contrata 5 funcionários e continua pescando. Quando o senhor vê, o senhor vai ter uma rede de barcos. Aí o senhor deixa de pescar, só administra e tal, e aí o senhor começa a investir na bolsa, compra partes de empresas e tal. Aí ele ficou olhando assim, mas e para quê? Para um dia o senhor poder sentar do lado de uma lagoa e pescar o seu peixinho despreocupado. Assim somos nós, amados. A gente se preocupa em dar 200.000 voltas para chegar onde? No simples. Porque essa é a vida boa. Aquela vida que eles vivem lá em Santo Estevão, nossa, eu tive uma inveja santa deles. Porque assim, tem um sítio, tem galinha, sabe? São aposentados, são pessoas já que não estão nem aí para dinheiro, não estão nem aí para nada. Eles só querem Jesus, eles são sedentos. Sabe, amados, porque a gente trabalha uma vida toda, a gente conquista tudo que o mundo pode nos dar, e aí você percebe que nada disso tem valor. O que realmente tem valor são as amizades que você constrói e mantém, as pessoas que você conseguiu ajudar, porque isso é felicidade. A felicidade é quando você consegue ajudar alguém, a felicidade é quando você consegue tornar o dia de alguém melhor. Um bom dia, sabe, amados? Um troquinho no sinal, para aquele que está lá pedindo, uma cesta básica, para quem não tem o que comer. Mas a gente vive num sistema, num mundo, que só o que faz é acelerar o processo. E a gente esquece de uma coisa. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Você sabe qual é o pior lugar para se estar? Qual o lugar mais difícil para se estar? Vocês sabem qual é? Eu já falo para vocês qual é o lugar mais difícil para se estar. Eu estava no semáforo, parado, e tinha um carro na minha frente e um caminhão. E é um semáforo que não fica muito tempo aberto. O semáforo abriu, o caminhão foi. E o cara que estava na minha frente, eu vi que ele estava mexendo em alguma coisa aqui atrás, no banco de trás. E ele não percebeu. Eu fiz assim, ó. Pip. Na buzina. Ele olhou rapidinho e pegou e foi. Quando ele atravessou o semáforo, ele foi em alta velocidade. E parou lá na frente. E o Espírito Santo falou assim, se prepara. Quando a gente está em comunhão com Deus, é assim que funciona. O Espírito Santo fala contigo. E quando ele falou, se prepara, eu já imaginei o que poderia ser. Quando eu estava chegando no carro, ele jogou o carro na minha frente. Passa por cima agora! Eu falei, o que aconteceu, meu amigo? Não precisa ficar buzinando atrás da gente.
Eu falei, eu não fiquei buzinando, eu só dei um toquezinho que o semáforo tinha aberto. E você queria que eu empurrasse o caminhão? Não, ele queria briga. Aí eu olhei para ele e falei assim, meu irmão, me perdoa, tu me perdoa? Não foi essa a intenção, eu não queria te ofender. Seguiu o caminho dele, e eu segui o meu. Sabe por que eu fiz isso, amados? Porque eu tenho que amar ele, e que eu tenho que entender que eu não sei o que ele está passando na casa dele, eu não sei como ele chegou até aquele lugar, eu não sei qual pode ser uma enfermidade, pode ser um problema financeiro, pode ser um monte de coisa que deixou ele nervoso, e ali foi apenas um estupim para que ele explodisse. Que bom que Deus colocou eu na frente dele para explodir, porque talvez se colocasse alguém armado. Então, amados, a gente tem que olhar para o outro e amar, como Jesus fez. Jesus não julgava, Jesus não apontava, Jesus só amava. E muitas vezes aqueles que ele amava davam as costas para ele. Está tudo certo, está tudo certo. Glória a Deus. Satanás não caiu do céu por causa da sua rebeldia. Você já ouviu isso? Que Satanás caiu do céu pela rebeldia? Não foi pela rebeldia. Satanás caiu do céu pelo seu orgulho. Ele olhou para Deus, ele desejou ser igual a Deus, subiu o orgulho no coração dele. Mas eu sou bonito, eu sou lindo, eu posso ser igual a Deus. Aí é que ele caiu. Tem um texto, está em Ezequiel 28:17, que diz assim: seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do esplendor. Por isso eu o atirei à terra, fiz de você espetáculo para os reis. Orgulho. O orgulho tirou Adão do paraíso. Como assim? Deus falou para ele assim: Adão, está vendo essa floresta? É toda tua. Está vendo esse pomar? É todo teu. Está vendo esses animais? Tudo teu. Pode fazer o que você quiser com eles. Mas aquela árvore ali, tu não mexe. Tu não mexe. O que aconteceu? Satanás chegou para Adão e falou assim, em forma de serpente: é mentira. Se você comer, você vai ser igual a ele. Da mesma forma que Satanás caiu, fez o homem cair. Eu vou ser igual a ele, então eu vou comer. O pecado é assim, amados. Ele é bom, ele é doce, ele é gostoso, ele é desejável, mas é pecado. E o pecado vai fazer você cair, sempre, sempre, sempre. Construíram uma torre, a Torre de Babel. Por quê? Porque eles queriam chegar até o céu, para chegar ao céu e ser igual a Deus. O homem tem por natureza maligna de querer ser igual a Deus. E Jesus, que tinha todo o poder, não se importava em ser igual a Deus. Ele veio para ser como um homem. Nabucodonosor, mais um exemplo. Um dia, depois de ganhar um monte de batalha, ele subiu no alto do seu palácio e falou assim: nossa, como é grande meu reino que eu conquistei. Deus fez ele virar um animal. Por 7 anos ele comeu capim. Davi escreveu Salmo 116:6. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Quando Davi era gigante, que ele matou o anão Golias, amém? Quando ele era gigante, que ele cuidava das ovelhas do pai dele, ele era gigante. Ele escreveu tantos salmos, 150 salmos, né? Davi escreveu, e é um mais lindo que o outro. Você já leu o livro de Salmos?
eu te desafio a ler o livro de Salmos, é maravilhoso. Foi a época que Davi era um jovenzinho. E ele escrevia a Deus aquilo que estava no coração dele. O dia que ele deixou de ser grande, que ele passou a ser rei, aí ele ficou pequeno. Aí ele começou a invejar, ele começou a desejar. Aí ele desejou a mulher do Cado, de Urias. Eu sou rei, manda ela vir aqui, porque eu sou rei, eu mando, acabou. Sabe, amados, quanto maior você fica, maior segundo o mundo, mais distante de Deus você vai ficar, mais soberbo, mais arrogante. Quando Davi era pequeno, cuidava das ovelhas, mais próximo de Deus. Deus escolheu ele, não porque ele ia trair Urias, pegar a mulher de Urias para ser sua esposa. Deus escolheu ele para ser rei, porque ele era um ótimo pastor. Simples. Deus escolhe pessoas simples. Jesus andando na Galileia com 12 pessoas, 12 camaradas. Você imagina um barbudo, cabeludo, passando com 12 rapazotes, adolescentes, posso dizer? Só Pedro era de maior na época, só Pedro. Todos os outros, em média, 16, 17 anos. Então, um cabeludo passando, aí 11 guri atrás, e mais um pescador. As pessoas olhavam para ele e falaram assim, é uma gangue? É uma gangue? É a mesma coisa, não é uma gangue, é Jesus, é o carpinteiro, filho do Zé, da Maria, aquele carpinteiro. É a mesma coisa você que tem um vizinho que se chama Jesus, ele é carpinteiro, filho do Zé e da Maria, tem um Uno, com uma escada amarrada em cima. Qual é o valor que você vai dar? Você vai olhar para ele e vai dizer assim, esse aí é o Messias? Como assim? Jesus era simples. Eu fico imaginando Jesus voltar hoje. Você imaginou se Jesus é o teu vizinho? Você já imaginou? Com um ninho, com a escada amarrada em cima para fazer serviço de carpintaria? E você vive do lado dele e até hoje você não descobriu que ele é Jesus? Porque você acha que ele é muito simples. Muito simples. É assim, amados, que Jesus vai vir. As pessoas, como foi no passado, podem dizer assim, não, ele é muito simples. Mas Jesus vive em meio à simplicidade. E ele fala, ele falou, ame o seu próximo como a ti mesmo. Independente de quem ele seja. Amém, amados? Estou encerrando. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Deixamos o orgulho, o egoísmo matar nossa simplicidade. Sabe qual é o lugar mais difícil para se estar? No lugar do outro. A gente é especialista em julgar, mas estar no lugar do outro é o lugar mais difícil para se estar. Quando você conseguir fazer isso, você vai entender o que é simplicidade. Se colocar no lugar do outro. Sabe qual é o significado de misericórdia? É sentir a miséria do outro, se colocar no lugar dele. Ah, mas eu sou misericordioso. Você sabe se colocar no lugar da pessoa? Você sabe sentir a dor que ela está sentindo? Ou não. Isso tá assim porque quis. Conheço a vida, teve uma vida. Não, ele escolheu estar assim. A gente é especialista em julgar. A gente não consegue se colocar no lugar da pessoa. Então quero que você fique de pé. Você deve ter ouvido uma mensagem top nesse momento. Acabou de vê-la, falou muito com a tua vida. E quem sabe passou no teu coração. Uau, eu quero muito conhecer esse lugar. Eu quero muito contribuir com essa obra. E nesse momento você pode fazer isso.
Estou passando aqui para dizer de que há várias formas de nós contribuirmos na obra do Senhor. Às vezes com nossos talentos, os nossos dons, mas também com a nossa contribuição. Sabe que cada vez que você contribui, seja com teus dízimos ou tuas ofertas, você promove para que o reino de Deus se expanda. Para que trabalhos como esse possam chegar a milhares de pessoas, hoje via internet, ou mesmo dentro do ambiente onde nós estamos, aqui na cidade, onde nós temos a The Way Church. Hoje, pelas formas que você vê aí na sua tela, você pode contribuir. Seja o seu Pix, transferências, depósitos. O mais importante é que esteja ligado ao seu coração. Nós vemos na Bíblia Sagrada que haviam pessoas que contribuíam com seus dízimos, outras com suas ofertas. Os dízimos muitas vezes ligados a algo que, para mim, fica mais fácil de planejar. 10% daquilo que eu ganho, eu invisto no reino de Deus. Mas outras pessoas do Novo Testamento já não se atinham mais a dízimos. Algumas delas vendiam tudo que tinham e entregavam. Outras dividiam o que tinham. E dessa forma elas sabiam de que parte dos seus ganhos poderia alcançar a muitos. Então, da maneira como você sentir em seu coração, seja por oferta, seja por dízimos, mas que você possa fazer com todo o seu coração essa contribuição. E saiba, dentro do seu coração, de que cada vez que você estende a mão para que a obra de Deus continue evoluindo, crescendo e se ampliando, as mãos de Deus se estendem sobre você também. Não como um ato de cobrança ou negociação, mas porque Deus é fiel e nunca fica devendo nada para ninguém. Por isso eu convido você a fazer parte desse ministério, dessa obra, com as suas contribuições. E isso fará com que a gente continue ajudando tantas famílias que cada semana são restauradas, que nos procuram em busca de algo que não encontraram em mais nenhum lugar, às vezes sem esperança. E essa esperança não é levada apenas por nós, mas é levada por você, através do seu amor. Então, convido você a fazer segundo aquilo que o Senhor colocar no seu coração de fazer, e com certeza abençoará a muitos. Que Deus abençoe sua vida, continue nos acompanhando pelos canais, que eu tenho certeza que é só o começo do que Deus ainda fará em sua vida e em sua família.